Minhas irmãs, meus irmãos, hoje nós estamos com som aí em reparos. Vai ser uma experiência até diferente, tanto tempo com o microfone aqui, mas, né? Mas isso não vai fazer com que, muito pelo contrário, vai fazer aqui o calor da nossa emoção, né? Calor da emoção, porque falar o Evangelho é uma tentativa nossa de transformar emoções em sentimentos, né? Mas sempre é muito importante a gente fazer que, acima de tudo, é um trabalho feito com amor. E hoje, a Elda, ela vai encerrar esse estudo que nós estamos fazendo aqui sobre os ensinos sublimes de Jesus. Nós ficamos aqui durante 3 meses percorrendo os evangelhos e buscando os que nós conseguimos entender que são umas transformações que Jesus fez do que existia, né, do pensamento que existia, do ensino que existia. Jesus, ele, nesses nossos estudos, ele transforma, ele dá um sentido mais profundo, não é, àquele ensino que havia. É obviamente que nós não esgotamos o assunto de maneira nenhuma. Tanto é, se nós olharmos os versículos dos evangelhos que nós vimos, nós vamos ver que pouca vez nós recorremos ao evangelho de João, não é? O evangelho de João, ele realmente é onde está registrado com maior profundidade os ensinos de Jesus, principalmente no capítulo 13 ao capítulo 17. Ali nós vamos aí, todos nós, se possível juntos, vamos gastar uma parte da nossa eternidade estudando esses 5 capítulos de João, né? Mas antes, vamos fazer uma oração. Mestre Jesus, amigo querido, eis-nos aqui, na casa de Ismael. Reunimos-nos neste momento e buscamos nos seus evangelhos, nas anotações que chegaram até nós, esses ensinamentos, essas energias que nós tanto necessitamos nesse embate que cada um de nós vem fazendo consigo mesmo, desde quando nós não sabemos. Permita, mestre e amigo, que cada um de nós aqui possa, neste momento, sentir a sua presença, a presença dos companheiros espirituais de cada um de nós, que nós possamos sentir também a presença desses espíritos que acompanham essa casa há tantas décadas e que realmente são os que organizam e os que dirigem os trabalhos onde nós somos apenas instrumentos. Permita, mestre, amigo, que nós aqui, neste momento, possamos também pensar, levar pelo nosso pensamento essas energias e essas vibrações para as nossas casas. As nossas casas é o lugar onde nós temos que colocar uma atenção muito forte nossa. Realmente é lá que nós estamos nos burilando. E permita, mestre, que cada um possa envolver as pessoas que lá estão. Aquelas afinizadas conosco, aquelas ainda não afinizadas conosco. E permita também, mestre e amigo, já que na casa de Ismael estamos, que cada um de nós aqui também possa sentir a sua sintonia com os propósitos dessa casa, de ser um baluarte na transformação, na efetivação do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Assim seja. Antes da Elda começar a falar sobre o capítulo 13º do Evangelho de João, eu queria ler para vocês aqui uma página
de Emmanuel, aqui no 4º livro da série de 5. Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13. E aqui o nosso Emmanuel, ele desenvolve os seguintes raciocínios. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosas, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizagem do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la, onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou, com clareza e segurança: nisto todos conhecerão, que serão meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Grandes palavras, né? Emmanuel fala muito bem, mas aqui foi realmente essa síntese que ele fez da história do cristianismo, né? É impressionante isso aqui, né? O que nós fizemos com o cristianismo. Por favor, Helder. Bom, boa tarde, boa noite. Boa né? noite. No inverno, 6 horas ainda está. Já está escuro? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok. Ensinamentos sublimes de Jesus, uma responsabilidade muito grande para nós todos, né? E fazendo essa panorâmica do Emmanuel, né? Como nós, ao longo de tanto tempo, ouvimos falar sobre o Mestre e ainda não conseguimos entender a profundidade. Nós estamos sem microfone hoje, por isso que eu estou perguntando se está me ouvindo. Vieram nos avisar que o sistema está desconfigurado, então nós estamos sem microfone. Mas voltando, nós temos contato com nós aqui,
temos contato com o Mestre, boa parte de nós, a não ser aqueles que entraram num estudo do Evangelho mais à frente, mas grande parte teve esse contato com os ensinamentos de Jesus desde criança, né? Vou aumentar. A gente teve um contato com Jesus já desde a infância, boa parte de nós. E esse conhecimento sobre Jesus, que aqui nós tivemos acesso ao longo de muitos anos, mesmo aprendendo tanto, nós ainda não conseguimos alcançar a profundidade daquilo que ele veio nos trazer, da mensagem que ele veio nos trazer. E eu estou falando aqui só desses, no meu caso, 68 anos, né, e outros aqui mais jovens, mas também nós vamos voltar no tempo. O próprio Emmanuel coloca essa história do cristianismo. E quantos de nós que já viveu nesse período, já em outras experiências no corpo físico e mesmo no plano espiritual, ainda não conseguimos alcançar, não vou dizer nem plenitude, mas alcançar um pouco da profundidade desses ensinamentos. E nós precisamos buscar. A gente fica muitas vezes nas leituras, nas palestras, hoje com essa facilidade da tecnologia, pesquisar palestras de outros palestrantes pelo YouTube ou o que seja. Mas, normalmente, a gente fica na superficialidade daquilo que está sendo informado. Acho que poucos de nós, ao ler um texto, procura se aprofundar em outras fontes ou ficar no momento em reflexão, em meditação, para pensar a respeito daquele tema. Há exceções, é verdade, mas a grande maioria fica naquilo que foi dito, não buscando a essência. E se nós ficarmos pensando nisso, o quanto ainda somos frágeis no conhecimento do Mestre. Nós falamos que nasceu há 2000 anos atrás, vamos colocar 2019, né? Ou 18, se quisermos ser muito rigorosos com relação à data, né? Do ano 01, etc., em 2019. Não, seria 2019, se contar matematicamente hoje. Se ele nasceu no ano 2000, né? Dizem que foi 4 anos antes. Isso, não, se a gente não for nessa pesquisa, nessas divergências de informações, vamos colocar os 2019. Mas nesse detalhe é bom que a gente se lembre que esse mestre, não com o nome Jesus, está conosco há mais de 6 bilhões e 400 milhões de anos. Porque, afinal de contas, tanto João quanto Emmanuel depois nos coloca isso, ele que é o nosso coordenador, ele que auxiliou ou comandou a formação do nosso planeta. E ele está conosco desde esse período. Por quê? Se nós imaginarmos todos os ensinamentos que nos foram trazidos ao longo desses milênios, vamos colocar só nessa faixa que nós temos conhecimento de história, o quanto nós temos de ensinamentos que, no fundo, essencialmente foram trazidos por ele, de uma forma indireta. Indireta para nós, mas direta para aqueles que foram intuídos. Porque nós tivemos ao longo desse período todo filósofos, não é? Grandes historiadores que trouxeram grandes informações ou importantes e profundas informações a respeito. Quem é que poderia ter intuído ou trazido essas informações para que eles nos trouxessem? O próprio Espiritismo, na sua literatura básica, fundamental, nos traz essa informação. Então, o quanto nós ainda não aprendemos a respeito desse mestre? Nesse período de antes de 2019 anos, vamos dizer assim, ele estava como um ser crístico.
nos acompanhando. E veio em corpo físico, há divergências para alguns, mas não importa, vamos colocar dessa forma mais, que é mais aceita e mais, que eu acolho no meu coração com muita fraternidade, com muito carinho, que ele não esteve conosco em corpo físico, e ele então trouxe como Jesus. Mas ele é um mestre nosso já de bilhões de anos. Além dos ensinamentos básicos que nós a que temos acesso através dos evangelhos, tem uma coisa que me tocou profundamente assistindo a uma série que fala sobre a criação do planeta. A gente sabe que o planeta tem vários recursos para nos manter vivos. Não é? Nós temos a água, temos o sol, temos o oxigênio, não é isso? Vários recursos. Mas nós temos recursos que estão longe de nós sabermos, se não através de um estudo da ciência. Isso dá pano para manga para uma outra palestra. Mas vale a pena vocês verem, que chama uma rocha. Uma estranha rocha. Uma estranha rocha. Uma estranha rocha. Eu já assisti. Né? É fantástico. Se vocês... Netflix. Se vocês assistirem e fizerem essa conexão que eu fiz, fazendo essa conexão, vale a pena. Como eu também coloquei dois vídeos aqui também como sugestão. Mas, seguindo aqui em frente. Ao longo desse período todo, como para a própria história do cristianismo que Emmanuel nos coloca, tivemos várias percepções dos ensinamentos de Jesus. Pelas diferentes religiões e escolas filosóficas, mas no fundo, o fundamento principal é o mesmo em todas elas, que é o amor. Nós temos olhares diferentes sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho, sobre alguns ensinamentos, interpretações, mas fundamentalmente é todo uma só coisa. Coisa parece que ficou pequeno, né? Um só fundamento, um só ensinamento, que é o amor. Emmanuel nos coloca nesse texto, repetindo aqui, não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. É o amor que é o fundamento dos ensinamentos do Mestre. Tudo mais decorre disso. O amor é a essência do ensinamento dele. E em determinado momento, ele é perguntado qual era o mandamento. E ele então disse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aí já é meio complicado, porque dificilmente a gente consegue amar a si mesmo. Já perceberam o quanto a gente não se ama? A gente se critica, a gente se culpa. Mas precisamos aprender a nos amar para poder amar o outro. Mas há uma interpretação interessante que eu ouvi de um palestrante, que quando nos fala assim, amar o outro como a si mesmo, o próximo como a si mesmo, e a gente fica, então eu nunca vou conseguir amar o próximo, porque dificilmente eu me amo. Mas a interpretação que esse palestrante trouxe é: amar o próximo como a si mesmo é amar o próximo na mesma medida que a gente consegue se amar. Se a gente não se ama plenamente, dificilmente a gente vai alcançar isso nessa encarnação. Pelo menos algum amor nós temos por nós mesmos, que esse amor que nós temos por nós mesmos seja dedicado ao outro. Mesmo que não seja pleno, já é um começo. Mas Jesus, no dia da ceia, ao finalizar a ceia com os apóstolos, os discípulos, o que aconteceu?
ele disse mais uma coisa, como até o próprio Renato, eu também tive essa mesma impressão estudando, que ele falou que é o upgrade, né? É, upgrade. Jesus fez um upgrade do amor, para né? os apóstolos. Para os apóstolos. Amar ao próximo como eu vos amo. Aí a gente respira fundo, não é? Então nós temos como meta amar o próximo como Jesus nos ama. Essa é a nossa meta. E é o caminhar em relação a isso, é caminhar com essa perspectiva, com essa proposta interior. Mas primeiro nós temos que amar o próximo como a gente se ama e aprender a se amar. Mas é o caminho, não ficar se cobrando, porque a gente não vai realmente conseguir. Mas é não deixar de lado essa proposta, essa missão. E nós realmente temos esse Mestre Jesus como nosso referencial. Também nós temos isso na doutrina. Ele é o nosso modelo e guia. Não é? Então é ter essa referência. Agora, ensinamentos sublimes, porque a proposta que o Renato me colocou tem a ver com esse upgrade, quer dizer, um novo mandamento vos dou, que está em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Essa é a referência de hoje, em cima dos ensinamentos sublimes. Mas eu resolvi fazer uma pesquisa, eu achei interessante fazer essa pesquisa. Jesus não só nos trouxe ensinamentos fundamentais para a nossa vida como espíritos, mas ele nos traz o quanto ele é para nós, em coisas bem básicas, bem tranquilas, bem fundamentais e fáceis de nós assimilarmos, como por exemplo, eu sou a fonte da água viva. Eu sou o pão da vida, que vem a mim jamais terá fome, que crê em mim jamais terá sede. Só isso já é bem fundamental, não é? Água como pão sendo básico, né, para a nossa sobrevivência. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só isso já é um caminho, já é uma referência que nós temos dessa nossa relação com ele, ou mais acertadamente da relação que ele tem conosco. E a cada momento que aprendemos um pouquinho mais sobre os ensinamentos dele, sobre a vida dele, sobre a proposta dele de nos auxiliar, mais nós nos sentimos comprometidos em seguir nessa caminhada. Joana de Ângeles, no livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo Buscar, ela fala que Jesus, tendo consciência da distância que havia em termos espirituais entre nós e ele, e da distância que ele tinha em relação ao Pai, ele sabia que precisava evoluir mais. Ele, Jesus, ele ser crístico, né, nessa referência. E ao mesmo tempo, ele sentia necessidade em proporcionar a nós uma oportunidade de nós nos aproximarmos dele, espiritualmente falando. Não é linda essa proposta? E que em função disso, então, assumiu essa missão junto ao Pai, de vir como mestre
para nos auxiliar e para nos proporcionar oportunidades de aprendizado e evolução. É muito profundo isso. Que assumir uma missão dessa não é fácil. Então, o amor que ele tem por nós é muito mais antigo do que a própria formação do planeta. Porque ele buscou estar conosco, proporcionar essa formação, proporcionar esse caminhar, proporcionar estar conosco, tudo que permitiu essa estada dele conosco, para nos ensinar algo que nos aproximasse a ele e, ao mesmo tempo, essa missão fizesse com que ele se aproximasse mais do Pai. Então, automaticamente, nós estaríamos também nos aproximando mais do Pai, por consequência. Esse é o verdadeiro amor. Então, quando falamos em ensinamentos sublimes de Jesus, não é só lermos os conteúdos do Evangelho. Não é só conhecermos literalmente o que está ali. Não, está muito além disso. É buscar o quanto que isso impacta na nossa vida, como espíritos que estão em processo de evolução. Então, a nossa responsabilidade, e responsabilidade e compromisso são duas palavras que têm muito a ver com o Espiritismo, que nos chama à responsabilidade e ao compromisso. Então, precisamos ficar mais alertas. Assistir a uma palestra, ler um livro, estudar o Evangelho, não só com o olhar de ler e conhecer o conteúdo. Está muito além disso. É compreender a essência que está ali e o que aquilo está impactando ou pode impactar em nossas vidas e nos trazer efetivamente uma condição de evolução espiritual. Essa é a nossa meta. Não é decorar, não é saber, não é decorar, quer dizer, não é que não seja importante, mas não é saber de cor as passagens, não é exatamente saber o que se passa aqui e ali, historicamente. Não é só isso. É a essência destes ensinamentos é que verdadeiramente importam para as nossas vidas como espíritos em processo evolutivo. Então, o que eu queria, a minha tentativa com vocês hoje é abrir os nossos olhos e os nossos corações. Se procurarmos o estudo do Evangelho, procurarmos os ensinamentos do Mestre, olhar o Mestre como um ser que está além do Jesus que conhecemos de 2000 anos para cá. É um olhar que nós precisamos ter. Ampliar essa percepção desse ser maravilhoso. Perceber que ele veio fisicamente, por quê? Porque percebeu que nós estávamos precisando de algo mais que só os recados que foram dados ao longo dos milênios não foram suficientes. Então ele precisava de estar conosco, para estar mais próximo, trazer aquele exemplo que ele trouxe, a vivência dele junto com todos nós. O nós eu amplio porque provavelmente alguns de nós estaríamos lá, mas nós como humanidade terrena. E essa é a minha proposta. Em termos de buscarmos a sublimidade dos ensinamentos do Mestre, efetivamente abraçarmos os ensinamentos dele como sublimes. E também a presença dele em nossas vidas, seja como ser crístico, seja como Jesus, e seja hoje como uma percepção desse Jesus como um ser crístico. Nós precisamos de ter esse novo olhar, porque enquanto nós não tivermos esse olhar a respeito dele em nossas vidas, nós continuaremos simplesmente na superfície daquilo que nós precisamos estar mais profundos. Enquanto só percebemos a periferia,
do que Ele quis trazer para nós e proporcionar, nós também vamos ficar com uma vida superficial. Se a nossa meta aqui é sermos espíritos em evolução e nos comprometermos e nos dedicarmos a isso, precisamos mudar o nosso olhar a respeito do que nós estamos fazendo e de que forma nós olhamos esse mestre, esse modelo e guia em nossas vidas. Vamos conseguir nessa encarnação? Dificilmente. Porque nós temos pouco tempo em termos de eternidade, nosso tempo é muito curto aqui. Mas se fizermos, nesse pouco espaço de tempo que já estamos tendo consciência disso, nós já vamos ganhar um bom tempo aí de redução nesse processo evolutivo para atingirmos a nossa meta de sermos espíritos puros. Não importa se for daqui bilhões de anos, mas poderemos reduzir alguns milhões ou alguns mil se nos comprometermos desde hoje. É essa proposta que eu queria trazer. O texto que eu distribuí para vocês, ao final, tem algumas sugestões. Tem 2 vídeos do Café com Luz, não sei se vocês conhecem, que está no YouTube, eu não sei se ainda estão fazendo, né, se só tem os vídeos antigos, mas tem 2 aqui, que Moisés, Jesus e o Espiritismo é o Saulo com o... Nossa, apaguei o nome. Saulo aqui não, da não, FEDEC? não, estou falando do que faz o Maurício. Obrigada. Então, o Maurício, e esse trabalho aqui, o Saulo aqui fala da percepção que é desse upgrade a que nós estamos nos referindo, quando Jesus fala para amar o próximo como Ele nos amou. Ele faz uma reflexão muito interessante a respeito disso, que ele coloca que, na realidade, o grande mandamento que Jesus trouxe, que com relação a amar o próximo, ele trouxe lá do Velho Testamento, não é? Amar a si mesmo, ele já fez um upgrade, mas o grande mandamento que Jesus realmente nos trouxe, Saulo colocou isso e eu achei muito interessante, é amar os nossos inimigos. Então, é muito interessante, vale a pena vocês assistirem aos 2, são dois vídeos, né? São vídeos curtos, mas com muita profundidade, com um olhar muito, muito interessante a respeito. Então, essa é a nossa meta, além do amar a si mesmo, amar o próximo na medida em que nós nos amamos, que é o que nos é possível fazer. Depois, um novo upgrade, que é amar o próximo como Jesus nos ama, e aí como sussurrar ali o ápice, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Essa é a grande meta que a gente deve buscar, e só vamos conseguir no dia que realmente entendermos a presença desse mestre na nossa vida. Muita paz, muita reflexão. Meus irmãos, meus irmãos, este momento que nós estamos vivendo aqui é o único momento aqui nessa casa que existe essa possibilidade do intercâmbio de quem fez a exposição com as pessoas que foram assistindo. Por favor, se algum de vocês quiserem fazer alguma colocação, Regina, por favor, Regina. Eu estou me lembrando que a gente fez um cine-debate com o filme Malévola. Não sei quem assistiu. A Malévola era uma pessoa boa, que inclusive ela dá tão passe num galho de árvore quebrada e o galho se corrige lá. Então ela era uma pessoa muito boa, mas ela foi traída. E aí ela foi traída e ela pegou e desejou um mal para a filha do traidor. E depois como ela entendia que amor não existia, ela falou assim, esse mal que eu estou desejando para ela vai se desfazer com um beijo de amor verdadeiro. E aí
ela depois fica amiga dessa criança que ela desejou mal, e quando a maldição dela acontece, a menina fica com uma bela adormecida lá, e ela tinha conhecido um príncipe, ele corre, aí ela corre atrás desse príncipe para ir lá dar um beijo, porque ela está arrependida, ela não queria que a menina ficasse dormindo para sempre. Ela dá um jeito de levar o príncipe lá, o príncipe dá o beijo e a menina não acorda. Aí ela vai embora muito triste, aí ela volta e dá o beijo e a menina acorda. Aí todo mundo sai pensando que o amor verdadeiro é dela, que odiava a menina e passou a amar. E aí no debate, eles mostraram que todo mundo pensa que o amor verdadeiro é o da Malévola. E aí ele mostra que o amor verdadeiro é se ela passasse a amar o pai da menina, que é o que traiu, que é o inimigo dela. O amor verdadeiro é amar o inimigo. E foi muito linda a reflexão, foi uma coisa muito interessante. E aí eu estava lembrando também, quando Jesus falou, amar a Deus de todo o teu entendimento, que é o conhecimento que você falou, o cognitivo, né? De todo o teu coração, quando a gente sente esse amor, a gente passa a vivenciar de todo o teu espírito, aí fica automático, né? Não tem que me esforçar para falar assim, vou ter que amar meu inimigo. Vai ser o dia que a gente tiver verdadeiro amor, a gente vai amar naturalmente, vai ser esse espírito puro que um dia a gente vai ser, né? Obrigada, Ana. Que isso. É só que interessante essa percepção de quando nós dizemos eu preciso fazer isso, ainda não estamos fazendo, não é? Estamos ainda só no desejo de. Mas a partir do momento em que efetivamente a gente está fazendo, que está acontecendo, estamos sentindo, a gente nem pensa a respeito, porque é automático. Que é a própria questão da própria disciplina que o Emmanuel nos coloca, né? Temos que ter disciplina para aprendermos algumas coisas, passo a passo. Porque a partir do momento que nós realmente aprendemos, é automático. A disciplina foi para poder adquirir aquela condição, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Isso. Então, se a gente fizer um esforço de cuidar de quem nos prejudica, um dia a gente vai fazer isso sem esforço. Isso. É essa a nossa luta interior mesmo. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Os nossos passes, como atendimento fraterno, vão continuar depois da oração final. E antes de pedir para que a Marinês faça a oração final para a gente, eu gostaria de lembrar que na semana que vem nós vamos entrar num novo tema aqui. Nós vamos, com o Nilo Moroni, vamos iniciar um tema que foi o Ivan que sugeriu, é o que coordena o atendimento fraterno. O Ivan sugeriu que nós estudássemos um pouquinho o sofrimento humano, o tema é o Evangelho e as aflições humanas. Então nós vamos sair percorrendo o Evangelho, os 3.788 versículos do Evangelho, e vamos buscar aqueles nos quais Jesus ele se voltou para essa proposta de nos ajudar e nessa ajuda, né, quanto às aflições humanas. É um tema muito rico e nós vamos ficar aqui até o final do ano no mínimo, sem obviamente chegar no entendimento total que a gente nunca vai chegar. Por favor, Maria. Nós vamos agradecer esses momentos de estudo, de reflexão, que são verdadeiros alertas para a nossa consciência que ainda dorme. Então, Mestre Jesus, nós agradecemos todo o seu ensinamento, a sua vinda e a sua paciência com todos nós nesse nosso caminho. Que as suas bênçãos estejam presentes em nosso coração, nos lembrando sempre que a cada dia devemos dar mais um passo em sua direção e, consequentemente, em direção a Deus. Que a sua paz, Jesus, esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.